Olá, queridos, que o amor de Deus possa estar penetrante na nossa vida, em todos os conceitos, para que a graça de Deus possa se manifestar. Pastor Erasmo Santos, da Igreja Evangélica Manancial, Ministério da Palavra, juntos contigo nesta hora, para mais um devocional, e que bom que você está nos escutar. Isso é sinal de que Deus habita na tua vida. E eu gostaria também que você estivesse compartilhando nossas mensagens como forma de estudos, para que outras vidas também possam ser abençoadas. Amém? E a nossa mensagem hoje é de volta à santidade. Queridos, em um mundo que frequentemente dilui e relativiza os padrões divinos, o chamado para uma vida santa soa não apenas como um convite, mas como um imperativo urgente. A santidade não é um conceito arcaico ou uma lista de proibições. É a essência do caráter de Deus e, consequentemente, a identidade destinada ao seu povo, ou seja, aos cristãos. Então, este devocional é um convite para uma jornada de retorno às raízes da nossa fé, um retorno à santidade, que é separação do pecado e consagração a Deus. Amém? E estaremos verificando 10 pontos essenciais para um retorno à santidade. O primeiro ponto é o fundamento. Qual é o fundamento da santidade? A própria natureza de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Queridos, a santidade não é primariamente sobre o que fazemos, mas sobre quem Deus é. É o atributo que define toda a sua natureza. Ele é totalmente separado do pecado, ele é puro, ele é perfeito, ele é transcendente. Então, nosso chamado à santidade é um chamado à imitação de Deus. Então, não podemos nos aproximar dele em nossa condição natural. Então, a reconciliação exigiu a cruz. Então, nosso esforço por santidade é a resposta de um coração redimido que anela se assemelhar ao nosso Redentor. É um processo de permitir que o seu caráter santo se manifeste em nossa humanidade falha. Segundo ponto, qual é o motivo da santidade? A obra redentora de Cristo. 1 Pedro 2:24. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Então, a santidade não é uma tentativa de ganhar a salvação, mas a expressão de gratidão por tê-la recebido. A cruz é o maior argumento contra uma vida de pecado. Se Cristo morreu para nos separar do poder e da condenação do pecado, como podemos nós deliberadamente continuar vivendo nele? Então, a santidade é viver em conformidade com a nova identidade que Cristo nos comprou. Morremos para o pecado com ele e, portanto, nossa vida deve refletir essa realidade espiritual. É, na verdade, uma vivência da nossa morte e ressurreição com Cristo. Terceiro ponto, o processo. Qual é o processo da santificação, da santidade? Santificação pelo Espírito Santo. Segundo Tessalonicenses 2:13,
Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então, amados, a santificação é uma obra cooperativa. Nós não nos consagramos, mas é o Espírito Santo que nos santifica. Ele não é um mero assistente, ele é o agente principal que aplica a obra de Cristo em nós. É Ele quem convence do pecado, é Ele que nos guia à verdade, é Ele que produz o fruto em nós e é Ele que nos capacita a obedecer. Então, retornar à santidade significa render-se conscientemente e diariamente à sua influência, permitindo que Ele molde nossos pensamentos, nossos desejos e, evidente, as nossas ações. Quarto ponto: qual é a fonte de poder da santidade? A palavra de Deus. João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, Jesus, em sua oração sacerdotal, não pediu que o Pai nos tirasse do mundo, mas que nos santificasse no mundo. E o agente dessa santificação é claramente identificado a palavra de Deus. A Bíblia não é um simples livro de regras, é um instrumento vivo e poderoso que nos lava, que nos julga, que nos corrige, que nos instrui. Então, o retorno à santidade exige uma imersão constante nas Escrituras. Ela é o espelho, querido, que revela a nossa impureza e a água que nos limpa. Quinto ponto: a postura prática da santidade. Qual é? A mortificação da carne. Colossenses 3:5: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria, as obras da carne, né? Na verdade, morrer às obras da carne. Então, santidade não é passiva, ela é ativa e, por vezes, radical. Então, a linguagem de Paulo aqui é forte: façam morrer. É uma ação decisiva, é uma ação contínua de identificar e eliminar os desejos pecaminosos que guerreiam contra a nossa alma. Então, não se trata de automutilação, mas de uma renúncia consciente. É reconhecer que o pecado é como um câncer. Se não for cortado, se espalha. Então, mortificar a carne é escolher o espírito sobre a carne, a vida eterna sobre a gratificação momentânea. Sexto ponto: qual é o ambiente de crescimento da santidade? Comunhão. Então, em Hebreus 10, do verso 24 e 25, diz: e consideramo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Então, queridos, a santidade não é uma jornada solitária. Deus nos colocou em um corpo, a igreja. Sozinhos, somos vulneráveis às tentações e também ao engano. A comunhão genuína fortalece e fornece encorajamento, exortação amorosa. Então, é na transparência com irmãos maduros que encontramos
a graça para confessar nossas falhas, a força para perseverar. Então, ignorar a comunidade é rejeitar uma das ferramentas primárias de Deus para o nosso crescimento em santidade. 7º ponto, qual é a manifestação externa da santidade? A santidade no corpo. 1 Coríntios 6, do verso 19 ao 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não sois de si mesmo? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, amados, a santidade não é apenas um conceito espiritual interno. Ela se encarna. Nosso corpo é o templo, a habitação física do Espírito Santo. E como tal, o que fazemos com ele? Como o usamos? O que colocamos nele? Como o vestimos? Como o envolvemos em relacionamentos? É uma questão de santidade. Então, glorificar a Deus com o corpo significa honrá-lo com nossa sexualidade, com nossa saúde, com nossa força, nossa aparência, reconhecendo que somos possessão de Deus, comprados para o seu prazer e glória. 8º ponto, qual é a barreira contra a santidade? A luta contra o pecado que nos assedia. Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve facilmente, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, o pecado ele é persistente e nos assedia, nos envolve facilmente. Então, cada crente tem pontos de vulnerabilidades específicos, e a santidade requer um autoexame honesto para identificar esses pecados chamados prediletos. Sejam eles a inveja, a ira, a luxúria, a maledicência ou até mesmo a autossuficiência. Então é um chamado, querido, ao desapego radical. Livremos-nos de tudo. Isso pode significar cortar relacionamentos tóxicos, mudar hábitos, mudar visão, audição, ou implementar salvaguardas em nossa vida para não darmos lugar ao inimigo. 9º ponto, a marca distintiva da santidade. Qual é? O amor como cumprimento da lei. Romanos 13, 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, a verdadeira santidade bíblica nunca é farisaica, focada apenas em regras externas. Ela é radicalmente relacional. Então, o legalismo produz julgamento e orgulho. A santidade guiada pelo Espírito produz amor, humildade. Então, amar o próximo como a si mesmo é a expressão prática máxima da santidade. Se nossas disciplinas santas não nos tornam mais pacientes, mais bondosos, mais perdoadores e mais generosos, estamos apenas barulhentos. Então a santidade autêntica sempre nos aproxima de Deus e também das pessoas. E o 10º ponto, qual é a meta final da santidade? A visão beatífica de Deus. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então este versículo, querido, apresenta a consequência mais solene e a motivação mais gloriosa. A santidade não é opcional, é um requisito inevitável
para habitar na presença de um Deus Santo. Significa que a conquistamos por esforço próprio para merecer o céu. E isso é graça através da fé, mas que ela é evidência inevitável de uma fé genuína que prepara para o céu. É o processo de ser conformado à imagem de Cristo, que é a única condição adequada para ver Deus face a face. Então a santidade é o começo do céu no coração do crente. Amém? Você crê nisso, meu querido? Pois é. Então vamos estar orando a Deus e agradecendo por essa palavra, por esse devocional como forma de estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo o sempre. Pai Santo, diante de ti nos curvamos. Reconhecemos que a tua santidade, Pai, é o padrão e que sozinhos jamais poderíamos alcançá-lo. Agradecemos pela obra perfeita de Cristo na cruz, que nos justificou, e pelo teu Espírito Santo que nos santifica. Clamamos, Pai, por uma unção de santidade sobre nossas vidas. Convicção, Senhor, para mortificar o pecado, amor pela tua palavra, coragem, Pai, para a comunhão genuína e um coração cheio de amor. Pai, que a nossa vida seja um reflexo do teu caráter, até que um dia te vejamos face a face. Nós oramos e acreditamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Seja cada um de nós mais santificados.